Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de sétimo ano. E olá super-herói, cá está, é o regresso do super-herói com um ar mais agressivo. Não, não é para contigo, é apenas para com as negativas, as más notas, as dúvidas. Bora lá, vamos lá combater isso tudo. Vamos começar com um título que esgotou as salas de cinema e que se chama Da Fusão à Ebulição, Energia até mais não. Ora, de que é que isto nos fala? Fala-nos do ponto de fusão e do ponto de ebulição. A questão número 1 para este assunto é o que são transformações físicas. E as transformações físicas são aquelas transformações em que nós não iremos obter novas substâncias. Qual é o exemplo de uma transformação física? As mudanças de estado, as mudanças de fase, do sólido para líquido, líquido para gasoso. Questão número 2. Qual é o nome de cada mudança de estado? Ora bem, aqui temos alguma coisa a dizer ao nosso super-herói. O movimento das partículas. Para pensarmos nas mudanças de estado, é mais fácil pensarmos em partículas. Se não, repare, este seria uma imagem fictícia do estado sólido. Reparem como temos ali as nossas partículazinhas todas ligadas por umas ligações aparentemente rígidas, todas ali em posições que parecem mais ou menos fixas. Este seria o estado líquido. No estado líquido temos ligações agora a tracejado. Parecem ser umas ligações mais fracas do que as do estado sólido. No estado gasoso temos liberdade total. É verdade, grandes malucas ali para trás, para a frente, a alta velocidade, sem qualquer controle das forças policiais. Ora, então, podemos concluir que da direita para a esquerda haverá um aumento de energia acompanhado de um aumento de movimento, enquanto da esquerda para a direita poderemos associar uma diminuição de energia e, consequentemente, uma diminuição do movimento. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido com esse aumento de movimento, chamar-se-á fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso será a evaporação, com um ganho de liberdade total. Por outro lado, se houver uma diminuição de energia, haverá consequentemente uma diminuição de movimento e temos a passagem do estado gasoso para o estado líquido, a que chamamos de condensação, e a passagem do estado líquido para o estado sólido, que nós chamaremos de solidificação. Cá está. Avançando para a questão número 3, qual é a diferença entre evaporação e ebulição? Ora, a evaporação, se chover e tivermos lá a nossa aguinha no chão, com certeza que não temos que esperar que ela atinja os 100 graus Celsius para evaporar. Então, podemos definir a evaporação como um processo lento, espontâneo, em que as partículas da superfície do líquido adquirem energia suficiente para passar ao estado gasoso. E de onde é que vem essa energia? Por exemplo, se for lá na rua, se tivermos lá então a chuvinha, a radiação solar será a fonte de energia. Por outro lado, a ebulição é um processo rápido e agitado, em que nós temos que fornecer energia a todas as partículas, não apenas às da superfície, para que estas consigam passar ao estado gasoso. Passamos à questão número 4. Então, o que é o ponto de ebulição? O nosso super-herói precisa de ser alertado que a palavra ponto pode ser associada a um único valor. Então, o ponto de ebulição será o valor de temperatura à qual acontece a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Dependerá da pressão, quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição, pois se tivermos menor pressão, por exemplo, atmosférica, então haverá menos força do ar sobre o nosso líquido, sobre as partículas do nosso líquido. E, com essa menor força sobre as partículas do nosso líquido, elas precisarão de menos energia para se escaparem para o estado gasoso e, portanto, terão um menor ponto de ebulição. Num gráfico como este, o ponto de ebulição corresponderá aqui aos nossos 100 graus. Porquê? Porque é neste ponto, é neste valor, que irá acontecer a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado gasoso, num gráfico de temperatura em função do tempo. A questão número 5 diz-nos: e o que é que tem volátil a ver com o ponto de ebulição? Ora bem,
um líquido é mais volátil que outro se evaporar primeiro, ou seja, se tiver menor ponto de ebulição. Vamos alertar o nosso super-herói de que mais volátil significa menor ponto de ebulição. Passamos à questão número 6, que nos pergunta o que é o ponto de fusão. Sabendo nós que a fusão é um processo em que também vamos fornecer energia às partículas que estão no estado sólido, portanto ocupam as tais posições mais fixas que vimos na figura anterior, numa estrutura sólida, e ao fornecermos energia estamos a contribuir para a quebra dessas ligações mais fixas e para um ganho de maior liberdade dessas partículas. E entramos então no estado líquido. Ora, o ponto de fusão, à semelhança do ponto de ebulição, também é um único valor, um ponto de temperatura a que acontece esta passagem do estado sólido para o estado líquido. Num gráfico como este, temos aqui então a fase sólida, a fase líquida, e temos aqui a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui ocorre a fusão e temos o valor correspondente, que será então o nosso ponto de fusão. Neste caso, respondendo à questão número 7, qual é o ponto de fusão e ebulição da água, sabemos que o ponto de fusão da água é de 0 graus e o ponto de ebulição é de 100 graus. Mas atenção, só para a pressão atmosférica de uma atmosfera. Porquê é que eu faço esta observação? Para relembrar novamente de que é perfeitamente possível ferver, colocar a água em ebulição à temperatura de 24 graus, desde que consigamos reduzir a pressão a valores muito inferiores à da pressão atmosférica. Portanto, quero eu, com esta questão, alertar para que nós só temos este valor de temperatura de ebulição de 100 graus para a água porque a água está sujeita à pressão atmosférica de uma atmosfera. Se reduzíssemos a pressão, teríamos outro valor para a nossa temperatura de ebulição da água. Questão número 8. Quais os truques, sim, há truques, de análise dos gráficos temperatura versus tempo? Temos aqui o nosso gráfico e vamos analisar os truques. Primeiro truque, os pontos correspondem aos degraus. O que é que eu chamei de graus? Isto que aqui está é, para mim, o nosso primeiro degrau e depois aqui o nosso segundo degrau. E os pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, correspondem aos degraus. Claro que o ponto de ebulição tem sempre um valor superior ao ponto de fusão. Próximo truque, segundo truque, nos degraus existem sempre dois estados. Claro, porque os degraus representam a passagem, a transformação, neste caso aqui na fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido e na ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E vamos alertar então o nosso super-herói, no degrau acontece a transformação. Terceiro truque. Os degraus horizontais, como os que estão aqui neste gráfico, correspondem a substâncias puras. Se por acaso esta linha aqui, em vez de ser perfeitamente horizontal, se apresentasse diagonal, a substância que estava a ser representada no gráfico era uma substância com impurezas. Questão número 9. Porquê é que a temperatura não aumenta nas passagens do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso? A explicação reside novamente nas partículas. Vamos consolidar a ideia de que a temperatura nos dá informação sobre o movimento das partículas. Quanto maior a agitação das partículas, quanto maior o seu movimento, maior a temperatura. Se a energia que nós estamos a fornecer estiver a ser utilizada para quebrar as tais ligações que vos mostrei no início do vídeo, não estará então essa energia a ser utilizada no movimento das partículas. Estamos a utilizar a energia na quebra de ligações, não estamos a utilizar a energia no movimento das partículas. E o que é que isso traduz? Traduz que não estamos então a aumentar a temperatura, estamos apenas a tratar da libertação das partículas. Vamos alertar o nosso super-herói de que movimento é diferente de ligações, tanto que a energia associada ao movimento
é uma energia diferente da energia associada às ligações. Exercícios. Chegamos à questão número 10, a questão dos exercícios. Como se resolvem os exercícios sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Super-herói não sabe e avança com a sugestão. Organização, é isso mesmo, super-herói. Nem parece que fui eu que escrevi isso. É verdade, vamos organizar os exercícios. Em primeiro lugar, vamos olhar para os exercícios que nos apresentam um gráfico. Ora, se nós tivermos um gráfico deste género, em que nos questionam sobre estados físicos ou sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, o que nós temos a fazer, em primeiro lugar, é organizar o gráfico assim, desta maneira. Reparem, eu identifiquei aqui o ponto de fusão, portanto, aqui abaixo, nesta zona, estamos no estado sólido. Nesta zona aqui, uma vez que aqui é o ponto de ebulição, estamos no estado líquido. E acima deste ponto, estamos no estado gasoso. Portanto, podem agora me perguntar o que quiserem. Em que estado está a substância à temperatura de 90 graus? 90 graus estado líquido. E à temperatura de 130 graus? 130 graus estado gasoso. E à temperatura de menos 5 graus? A menos 5 graus estado sólido. Então, e qual é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição desta substância é de 100 graus. E qual é o ponto? 0 graus. Mas poderá, ainda na questão número 10, como se resolvem os exercícios sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, parte 2, o super-herói continua a avançar com a teoria organização outra vez. Sim, super-herói, fui eu que escrevi, mas está muito bem dito. Poderemos ter exercícios com tabelas. E, neste caso, vamos organizar da seguinte forma. Vamos colocar ali, sim, se nos perguntarem sobre estados físicos ou sobre o mais volátil, vamos organizar desta maneira. Perceberam? Portanto, aqui é o ponto de fusão para estas substâncias, quer dizer que antes destas temperaturas elas estariam no estado sólido. Aqui é o ponto de ebulição, significaria que após estas temperaturas cada uma delas estaria no estado gasoso. E aqui no meio, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, significa que estas temperaturas, que estas substâncias estariam no estado líquido. Portanto, podem-me perguntar o que quiser. Olha lá, o alumínio a 1000 graus está em que estado físico? Ora bem, 1000 graus, alumínio, os 1000 graus estarão aqui, portanto corresponde ao estado líquido. Então, e houve lá, e o oxigênio? O oxigênio a 20 graus? O oxigênio a 20 graus, ora 20 graus estará aqui, estará no estado gasoso. Então, e a prata a 30 graus? Ora, a prata a 30 graus estará aqui, abaixo de 420, e portanto a prata estará no estado sólido. Não falha, meus amigos. Organização. Próximo episódio desta saga também foi um filme que esgotou todas as salas de cinema e que se chama O Estranho Caso da Identidade Secreta. Ora bem, isto vai-nos falar de quê? Vai-nos falar, pois, de massa volúmica. Já temos aqui o nosso super-herói a pedir por favor. Já vamos ver o que é que ele quer, porque a questão número 1 sobre este tema é o que é a massa volúmica. E muito importante, e se calhar difícil de perceber, porque é um bocadinho abstrato, é de que a massa volúmica é uma comparação, uma relação entre a massa e o volume de uma substância, mas de uma qualquer amostra. Pode ser um big calhau, como pode ser uma pedrinhazinha pequenina, como pode ser um mililitro, como pode ser 1000 litros, um garrafão de 5 litros de um qualquer líquido que nós queiramos determinar a sua massa volúmica. Questão número 2, uma questão muito interessante. E o que é que isso interessa? O que é que interessa esta comparação? Sim, é agora que o super-herói diz, por favor, compara massa e volume. Ele vai te alertar para esta necessidade do que é a massa volúmica. Nunca te esqueças, é uma comparação, o nome também ajuda, nunca te esqueças, é uma comparação entre massa e volume. E o que é que isso interessa? Porque ao relacionarmos a massa de uma substância com o seu volume, ficamos a saber que essa relação, que essa comparação não varia. Por isso é que a massa volúmica é, tal como o ponto de fusão e ponto de ebulição, que eu também me esqueci de dizer, que o ponto de fusão de uma substância é característico daquela substância. É aquele valor para aquela substância. Não há duas substâncias com pontos de fusão ou de ebulição iguais. E a massa volúmica também. Cada substância tem o seu valor de massa volúmica. Olha, temos aqui diferentes cubinhos, uns de titânio, outros de zinco e outros de cobre, com diferentes volumes. Reparem, temos aqui o zinco maior e depois este aqui mais pequenitos. Este aqui então tem 3 tamanhos e o cobre também tem aqui, salvo erro, 3 tamanhos. E
abordagem de BD, diz o zinco: olá malta, esta frase é minha, nós somos o zinco. Nós, eles todos. Eles todos são o zinco. Apesar de termos massa e volumes diferentes, entre nós, a comparação entre massa e volume dá sempre 7,8 gramas por... Claro, vem reforçar novamente esta ideia que nós, ao longo deste filme, vamos fixando, vamos destacando, que é a necessidade de relação, de compreensão de que a massa volúmica é esta relação entre massa e volume. Ora, é verdade que este tem maior volume do que estes, mas também terá maior massa e, portanto, fazendo a comparação entre a massa e o volume destes e a massa e o volume de cada um destes, dá 7,8 gramas por centímetro cúbico, porque se trata efetivamente do zinco. Se puséssemos o titânio ou o cobre a falar, a conclusão seria semelhante, embora o valor de massa volúmica para o titânio seja claramente diferente do zinco e o do cobre também, porque são substâncias diferentes. Vamos aprofundar melhor esta ideia. Questão número 3. Porquê é que diferentes substâncias têm diferente massa volúmica? Ora bem, esta não sei se está no programa, mas achei interessante esclarecer. O super-herói já me vai dizer que a massa volúmica é novamente ao alerta de que a massa volúmica é a comparação entre massa e volume diferentes substâncias têm diferente massa volúmica porque, se calhar, as partículas que as constituem têm também elas diferentes massas. Portanto, uma substância tem umas partículas que têm diferente massa de outra substância que tem outras partículas com a sua massa. O tamanho das partículas, as partículas que formam uma substância podem ser maiores que as partículas da outra substância. E até arranjei aqui uma imagenzinha muito interessante. À esquerda temos o cobre, à direita o alumínio. A estrutura é semelhante, tratam-se de dois metais, mas reparem, as partículas de cobre são mais pequenas. Existem mais partículas de cobre no mesmo volume. Portanto, a relação massa-volume já não vai ser igual. Questão número 3, continuação. Porquê é que diferentes substâncias têm diferente massa volúmica? Passamos ao big alerta do nosso super-herói. Estás a ouvir? A massa volúmica é a comparação entre massa e volume. E vamos à última razão, ligação entre as partículas. Então, será que diferentes substâncias têm diferente massa volúmica? Porque as partículas que formam uma substância podem estar ligadas de forma diferente das partículas da outra substância. E eu fui buscar aqui umas coisas um bocadinho avançadas para o 7º ano, mas que, na minha opinião, ilustram bem isto. No álcool temos as partículas ligadas desta maneira. E na água, isto está um bocadinho exagerado. Esta bolinha vermelha corresponde também a esta, um oxigênio, e estas bolinhas brancas também deveriam ser do tamanho destas, portanto é um zoom, mas de qualquer maneira dá para ver, pela comparação das duas figuras, que o álcool terá uma ligação entre partículas diferente da água. Questão número 4. Como é que se determina a massa volúmica? Bem, vamos utilizar então esta fórmula. Vamos dividir, já que é uma relação entre massa e volume, vamos dividir a massa pelo volume. O símbolo da massa volúmica é esta letra grega, que nós chamamos Rho, parece um P, mas não é, é uma letra grega. As unidades SI do Sistema Internacional são o quilograma por metro cúbico, mas as unidades mais comuns são o grama por centímetro cúbico. Diz-nos o nosso super-herói, continha dividir. Fácil, claro, determinar a massa volúmica, fazer uma conta dividir, não me parece ser nada difícil. Passamos então à questão número 5, como se determina a massa da substância, de uma substância, facílimo. Vamos buscar uma balança e medimos a massa. Questão número 6, como se determina o volume de um líquido. Aqui, numa perspectiva mais química, mais de laboratório, vamos considerar que podemos determinar o volume de um líquido recorrendo ao material de laboratório que, pode ser uma proveta, através de uma escala, irá permitir obter uma medida para o volume desse mesmo líquido. Na questão número 7, como se determina o volume? Agora, de um sólido. Sim, de um sólido temos dois métodos. Ou utilizando a matemática, que no meu caso não me interessa muito abordar, mas vou dizer, se quiser determinar o volume de um cubo, é fácil, vou recorrer às fórmulas matemáticas. Prefiro abordar o método indireto, utilizando o deslocamento de um líquido, diz aqui ver a figura, que é esta que aqui está. Portanto, se eu recorrendo à mesma proveta lá colocar um determinado volume de água e depois colocar o objeto lá dentro, a diferença do volume final e do volume inicial dar-me-á o volume do objeto. E penso que é isso que o super-herói irá destacar. Exatamente, V2 menos V1, eis o volume do objeto.
Passamos à questão número 8. É possível medir a massa volúmica sem fazer cálculos? É. Sim. Para determinar a densidade de líquidos, podemos utilizar uns instrumentos que se chamam densímetros. Os que eu mostrei têm mais ou menos este aspecto. A medição da massa volúmica utilizando este instrumento, a medição correta, é feita desta maneira. Reparem, o nosso densímetro está mergulhado no líquido, não pode estar encostado às paredes, e a sua escala, através aqui da curvatura do nosso menisco, vai-me dar o valor da massa volúmica. Reparem que eu aqui digo para determinar a densidade de líquidos, em vez de dizer para determinar a massa volúmica de líquidos. Eu posso dizer que é um bocadinho a mesma coisa, embora massa volúmica seja um termo que me parece atualmente mais correto, mas não quis deixar de fazer a ponte entre densímetro e densidade, mas vou novamente chamar a atenção que se calhar preferia ter dito a massa volúmica de líquidos em vez de densidade. Sim, super-heróis, nós já sabemos. Podemos medir a massa volúmica através de um densímetro. Questão número 9. Vamos à profundidade dos significados das coisas. Então, o que significa dizer que a massa volúmica do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico? E nesta minha resposta escrita, eu acho que posso novamente alertar os alunos, ou consigo ou devo alertar os alunos para esta relação massa-volume. Se não reparem, se no caso do alumínio a massa volúmica é de 2,7 gramas por centímetro cúbico, quer dizer que 1 centímetro cúbico daquele metal tem a massa de 2,7 gramas. Portanto, mas então e se eu não tiver 1 centímetro cúbico? Se eu tiver o bendito calhau? Bem, aí determina-se o volume. Se admitamos que seja possível determinar o volume desse calhau, medimos a massa, isso é mais fácil, e ao calcularmos a tal relação massa-volume, já sabemos como, fazendo a conta da massa a dividir pelo volume, se realmente for alumínio, tem que dar 2,7 gramas por centímetro cúbico, porque se trata de alumínio. Comparar massa e volume, eu sabia que o super-herói ia dizer, e tínhamos que chamar a atenção ao super-herói destas coisas, senão ele ia se esquecer. Questão número 9. Bem, acho que ali já era número 9. Bem, entra. Devia ser, se calhar, número 10. Então, para que serve a massa volúmica? Serve para identificar substâncias? Sim. E também para avaliar se a substância é pura ou não. Se eu vou determinar a massa volúmica de um objeto que eu penso que é de ferro e não me está a dar exatamente o valor da massa volúmica característica do ferro, eu posso desconfiar que há ali uma marosca qualquer e que aqueles parafusos afinal não são feitos de ferro. Tem ali umas impurezas quaisquer. Temos aqui então alinhados, todos bonitos, com o mesmo volume, 5 substâncias diferentes: cobre, alumínio, titânio, ferro e tungstênio. E o que é que diz? Uma abordagem novamente BD. Olá malta, apesar de termos todos o mesmo volume, temos todos massas diferentes, por isso temos massas volúmicas diferentes e somos formados por substâncias diferentes. Claro, acho que sim. Acho que aquilo que eu disse já é suficientemente explicativo sobre isto. Sim, vamos novamente alertar o nosso super-herói. Diferente massa volúmica, diferente substância. Para a questão número 10, porque a massa volúmica da água é 1 grama por centímetro cúbico apenas à temperatura de 4 graus e à pressão de 1 atmosfera. Porquê que isto acontece? Bem, nós aqui podemos pensar, eu até vou andar para a frente, vou já mostrar aquilo que eu vou dizer ao nosso super-herói. A massa volúmica varia com o volume. Vou-vos mostrar aqui a ideia do gelo e da água líquida, água sólida e água líquida, e vou-vos mostrar aqui então esta tabela. Porquê? Porque eu vou-vos mostrar que toda a gente sabe que, ou pelo menos consegue perceber, de que a passagem da água líquida para gelo vai fazer com que haja um aumento de volume, fruto das ligações que são estabelecidas, etc, etc. Isto agora também é um bocadinho exagerado, se calhar, para 7º ano. Mas não é difícil perceber, por isso é que toda a gente já ouviu falar de garrafas a rebentar no congelador, que há este aumento de volume da água líquida para a água sólida. Ora bem, então se nós vamos fazer variar o volume, e se a fórmula da massa volúmica é
massa a dividir pelo volume, nós podemos constatar aqui que a 0 graus, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, a massa volúmica da água não tem o mesmo valor. E apenas tem o valor de 1 à temperatura de 4 graus. Por que raio é que isto acontece? Provavelmente porque diferentes temperaturas ou a diferentes temperaturas, a água apresentará variações de volume e, consequentemente, variações, são pequenas, mas variações na sua massa volúmica. Portanto, como eu digo aqui, como a massa volúmica depende do volume, os valores calculados para cada substância são só válidos para uma dada temperatura e pressão. Se variarmos a pressão ou a temperatura, podemos variar o valor de massa volúmica, apesar de continuarmos com a mesma substância. A massa volúmica da água é sempre 1 grama por centímetro cúbico? Não. A massa volúmica da água é 1 grama por centímetro cúbico apenas à temperatura de 4 graus e à pressão de uma atmosfera. Com outras temperaturas, terá outro valor. Questão número 11. Por que flutua o gelo na água? Porque possui menor massa volúmica. Bem, porque o azeite flutua na água, tal como na pergunta anterior, temos diferentes massas volúmicas. O azeite tem menor massa volúmica que a água e vai então flutuar, entre aspas, na água. E eu faço aqui esta chamada de atenção. Sim, é possível haver massa volúmica de misturas. Ora bem, então nós temos aqui uma regra. Temos aqui uma regra que vamos dizer ao nosso super-herói. Quem tem menor massa volúmica irá flutuar um objeto, por exemplo, o gelo, um cubo de gelo irá flutuar na água, mas também é água. Pois, está bem, mas também é água, mas lá está. Como o gelo tem maior volume, vai ter menor massa volúmica do que a água no estado líquido. Ele também é água, mas no estado sólido vai flutuar, porque tem menor massa volúmica. Então e o azeite? E o azeite já são duas substâncias diferentes. O azeite já são dois líquidos imixíveis. O azeite vem sempre ao de cima, é como a verdade, não é? Onde é que eu me lembrei desta frase? E porquê é que o azeite vem ao de cima? Porque, lá está, daquilo que eu disse anteriormente, as ligações provavelmente são diferentes, as partículas são diferentes, o tamanho das partículas, a massa das partículas, as ligações entre elas, fazem com que a massa volúmica do azeite seja menor do que a da água. E então, se a massa volúmica do azeite é menor que a da água, lá vem ele cá para cima. Questão número 12. Outra vez a número 12. Bem, há aqui um problema de contagem. Depois eu resolvo. Como se resolvem os exercícios sobre massa volúmica? Primeiro, isto é muito importante, vamos organizar. Primeiro passo, escrever os dados nas unidades corretas. Vamos ao enunciado e vamos à procura da massa do objeto. Normalmente é dada. Foi determinada numa balança. Mas o volume do objeto, atenção, foi ou é dado diretamente, ou então aparece uma figurinha com umas provetas para nós, pela tal diferença, o V2 menos o V1, determinarmos o volume do objeto. Depois, segundo passo, escrevemos a fórmula. Terceiro, substituímos e calculamos a massa volúmica e não nos podemos esquecer de apresentar o resultado nas unidades grama por centímetro cúbico. No quarto passo, vamos, se necessário, se me perguntarem isso, vamos agarrar nesta massa volúmica e vamos comparar com valores numa tabelinha que para lá apareça, para nós descobrirmos. Mas afinal isto é feito de quê? Qual é a massa volúmica? 2,7. Então é alumínio. Como é que sabes? Está aqui na tabela. Eu fiz as contas, deu-me 2,7. Vou comparar com os valores que estão indicados na tabela e descobri que isto era de alumínio. Então mas espera aí. Já estava aqui a dizer que era alumínio. Quanto é que deu? Deu-me 2,75. Mal. Se calhar isto não é bem alumínio. Se calhar não é alumínio puro. E o nosso super-herói sabe que é importante cumprir os 4 passos para se resolverem os exercícios sobre massa volúmica. Questão número 12, continuação, provavelmente, como se resolvem os exercícios sobre massa volúmica e flutuações. Bem, este aqui é mais fácil, este não tem contas, provavelmente ou nos dão as informações sobre a massa volúmica do sólido e do líquido, ou de dois líquidos, e depois nós vamos comparar as massas volúmicas para ver quem é que flutua. Já sabem? O que apresentar menor massa volúmica flutua. E temos aqui o nosso super-herói. Temos aqui, reparem, diferentes líquidos. Aqui temos uma moeda, aqui temos um parafuso. O parafuso revela ser o objeto que tem maior massa volúmica. E este líquido aqui avermelhado, que eu não arrisco a dizer o que quer que seja, parece aquele líquido que tem menor
massa volúmica. Reparem como a moeda tem maior massa volúmica do que estes 3 líquidos, mas depois tem menor massa volúmica do que os restantes e, portanto, fica aqui em suspenso no meio. O nosso super-herói, não sei, ele está a pedir para, só espero ter menor massa volúmica, não vá então ir lá fazer companhia ao parafuso. E pronto, malta, de um ritmo algo acelerado, a que eu chamo de dinâmico, espero ter conseguido ilustrar, esclarecer alguma dúvida ou, quem sabe, motivar para o melhor resultado possível nos testes ou nas fichas que possam por aí aparecer. Não se esqueçam de ver o próximo vídeo sobre energia. Tchau, malta!